E vocês sabem qual é o maior pesadelo do mundo cinematográfico e dos streamings? Você Não, sabe, Du? não, qual? As continuações. Ah, é verdade. Eu acho que a maior motivação, uma das maiores motivações para que elas existam, para que essas continuações sejam criadas, é a bilheteria de grande sucesso, né? É verdade. E muitas vezes elas nem precisavam existir. Ah, é verdade. Nem precisava ter. Muitos não precisavam ter o primeiro, na verdade, né? Não precisava ter começado o filme. Alguns filmes originais são ok, mas alguns são verdadeiras obras-primas que já se bastavam. E no vídeo de hoje é sobre isso que a gente vai falar, né? Isso, sobre 5 filmes que não precisavam ter continuações. Ou existido. Deixa seu like. Falei do... Eu sou o Leno. Não, primeiro é o CTA. Ah, tá. Ah, desculpa. Dá pra continuar? Não. Faz aí esse final de novo. E hoje nós vamos falar sobre 5 filmes que não precisavam ter continuações ou nem existido. Não precisava ter tido nem o primeiro, né? Então, se você tá ansioso pra compartilhar o seu ódio com a gente, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e bora pro vídeo. Eu sou o Lê Eu sou o Du. e esse é o canal Lê Lê do do Engano. E o primeiro filme que nós vamos falar é A Volta do Todo-Poderoso. Nem lembrava que existia disso. Teve o primeiro, o Todo-Poderoso, Icônico. com Jim Carrey, que foi muito legal, foi muito interessante, foi bem legal. Gosto bastante. Mas aí quiseram fazer a continuação. O Jim Carrey, que não é bobo nem nada, não quis fazer, né? Pulou fora. Sim, ele sabe, né? Que, tipo, um só já bastava e não tinha história, né? Pra contar. Eu tenho aqui que ele arrecadou 85 milhões, que ele custou 85 milhões e arrecadou quase 485 milhões. Foi muito bem de bilheteria. Quase 5 vezes mais, né? Isso. Muita coisa. E aí optaram por chamar o Steven Carell. E na época, acho que essa escolha assim, vamos ter uma continuação. Mas o Jim Carrey não era uma opção, ele não quis voltar. Então o que eles fizeram? Escolheram o ator que era o coadjuvante do primeiro filme, mas que estava muito em alta por conta do Virgem de 40 anos, né? E assim, tem gente que gosta do filme, tem gente que eu não sei por qual razão acha que é até melhor que o primeiro, que tem uma história mais interessante, não sei aonde, se você souber, por favor, coloque aqui. Mas eu acho assim que nada justifica, gente. É uma pataquada sem tamanho. A escolha do Steve pra fazer esse papel não foi tão ruim. Eu acho que não foi uma má escolha. Não é pelo ator, É. mas é pela história. Pela São história. atores bons, o elenco bom. Morgan Freeman, gente. Num filme merda. Não faz sentido chamar de A Volta do Todo-Poderoso se Deus mesmo não participa, né? São as férias de Deus. É tipo, Deus é brasileiro. Já assistiu esse Vai filme, falar. inclusive? Não lembro. Com Acho Antônio que eu Fagundes. Devo ter assistido, sim. Com Antônio Fagundes. Não lembro de muita coisa dele, não. Mas o... Mas a questão toda é que a história não é sobre Deus, não é sobre o Todo-Poderoso. Já parte desse princípio. Aí não eu no tinha centro, eu com motivo. tudo. Mas tudo Não bem. tinha motivo pra chamar de continuação, não tinha motivo. Fazia outro filme, dava outro nome, não chamava de continuação. Que aí não ia ter como comparar, não ia ter como fazer nada disso. Esse é um grande problema, né? As comparações são inevitáveis. E aí você acaba comparando o ator, você compara o roteiro, você compara tudo. E assim, por mais que o Steve seja um bom ator, eu gosto do trabalho dele, mas, gente, ele tava substituindo o Jim Carrey. E aí não é nem injusta, né? Não é nem justa uma comparação dessas. E aí eles gastaram o dobro, 165 milhões de dólares, e não arrecadaram
quase nada além disso. Eu acho, 175 milhões só. eu acho 10 mil. pouco. Mal se pagou. Eu acho pouco. Pois é. Ai, uma tristeza. Mas esse é só o primeiro, gente. Você gosta desse filme, aliás, porque tem gente que gosta de continuação, né? Tem gente ali que investe, que tipo, é um entusiasta de continuações. Se você gosta desse filme, parabéns, boa sorte. Eu acho até que na falta do que assistir, sessão da tarde, não tem mais nada pra ver. Hoje em dia a gente tem tanto streaming que fica difícil dizer que não tem nada pra ver. Fica difícil defender. Mas, sem nada pra assistir, não tem opção, eu acho até que passa. Você tá almoçando, bota aquilo pra ver, né? Se estiver passando na sessão da tarde. Sessão sabe? da tarde, Cê sessão da tarde. Tá na total. sessão da tarde, tá passando, você tá sem internet, Isso. aí passa, mas fora isso não dá. Não tem Não tem explicação. como defender. E esse é só o primeiro, né? Vamos seguir. E o segundo filme Daqui, da gente, nossa daqui em lista, diante é só pra trás. Que olha, o segundo filme da nossa lista é a saga Crepúsculo. depois desse é só pra trás. Então, vamos lá. Prepare-se porque eu já vou pegar meu paninho aqui, que já deixei separado, que eu vou passar pano para Crepúsculo, mas vamos por partes. Então, a saga Crepúsculo é uma adaptação dos 4 livros da Stephenie Meyer, né? E virou 5 filmes. E dividem opiniões, porque ganhou prêmios. Muitos. Alguns. Fala sobre Para o eles, bem e Du. para o mal. Fala. Bom, sobre os prêmios, né? Tem prêmios que são bons, causam algum prestígio para algumas pessoas, e outros que não são tão bons assim. Entre os prêmios mais relevantes, digamos assim, que ele ganhou positivos, estão os da MTV, especialmente os que são da escolha do público, como por exemplo o melhor beijo. Só que assim, gente, né? Acho que por mais que a gente queira passar um pano, tem coisa que não dá. Eu acho que fica assim um extremo muito grande. Mas um dos prêmios mais memoráveis que esses filmes ganharam foram os de Framboesa do Ouro. É isso que que eu é ia falar, uma- porque você falou dos positivos, né? É, Conta pra gente primeiro o que é a framboesa de ouro, né? a Framboesa de Ouro é o Oscar ao contrário, sabe? Enquanto o Oscar, o BAFTA, que é o Oscar britânico, ou a Palma de Ouro, que é o Oscar francês, eles premiam as melhores obras, né? Tipo, Avatar, Titanic, etc. Por acaso eu citei 2 do James Cameron, mas ok. Daqui a pouco a gente chega lá. Não nesse vídeo, óbvio. Então, apesar de tem essas premiações que são as positivas, então eles criaram, mas precisamos criar uma premiação para os filmes que são muito ruins. E tem filme, gente, que realmente merece. Eu já posso começar a passar meu pano? Pode. Mas quem ganhou o Framboesa de Ouro foi a Christian, né? A Kristen ganhou, o Robert ganhou. Eu acho que o Taylor, não lembro se ele ganhou, mas Acho o que filme ganhou, não lembro agora. Mas, assim, passando meu pano já, né? Vamos lá. Vai lá. Os livros, eu li os livros, todos eles, mais de uma vez. Eu fui uma crepusculete, eu fui ali, eu escrevia fanfic, eu lia fanfic no Orkut, eu fui essa pessoa, gente. Ah, meu Deus. Whatever. Até que, quando saíram os filmes, e claro, eu conheci a obra por causa dos filmes, aí eu comecei a ler os livros. Gostei muito dos livros. Claro, é uma coisa ali adolescente, pós-adolescente, é muito bobinho, né? Tem aquela coisa do romance, aquela coisa toda. Só que assim, eu não vou comparar com Harry Potter porque são coisas extremas. Mas é um universo dentro de um nicho que é muito bem construído. Os livros.
Os livros são bem escritos, diferente do próximo filme que a gente vai falar. São livros muito bem escritos, com um roteiro muito amarradinho e tal. Tem uma história muito bem escrita, desenvolvida, explicada nos livros, coisa que nos filmes não explicam. Só que a adaptação para os filmes deixou bastante a desejar. No primeiro filme, então, assim, tem vários erros de continuidade, tem muitas coisas que ficam ali com buracos, mesmo que ficam risíveis. As adaptações sobre os efeitos, por exemplo, de o Edward brilhar, no filme parece tosco. Só que você lendo, não é tão tosco assim. Mas... E a prova de que é um caso muito isolado de ambos, né, tanto da Kristen quanto do Robert, é que eles ficaram muito taxados depois disso durante anos. Já tem 10 anos que acabou a saga Crepúsculo, e eles até hoje são lembrados por muitos como o Edward e a Bella. Pra sempre. Mas isso é culpa deles também, porque eles casaram e tal. Teve todas as tretas de bastidores. Eu imagino que depois de ter feito 5 filmes juntos, não tem como não marcar. Um clima e tal, mas... Não, eles começaram a namorar do primeiro pro segundo ainda, né? E eles terminaram antes da estreia do último. Mas enfim. Mas assim, eles ficaram muito marcados como atores ruins. E o Edward, o Robert Pattinson, acho que antes ele não tinha recebido nenhum prêmio, nada assim muito aclamado. Ele já tinha participado de alguns filmes, com Leonardo DiCaprio, inclusive. Depois ele fez Antes, ele já tinha feito o Harry Potter. Mas acho que não tinha recebido prêmio, algo muito notável assim. Já a Kristen já tinha feito filmes muito bons, como por exemplo O Quarto do Pânico, com a Judy Foster. E ela fez o Doces Encontros também, que foi exatamente o último antes do Crepúsculo. Ela recebeu prêmios por ele. E depois disso ela se ficou resumida a Bella do Crepúsculo. A sem expressão, a uma pessoa, né, tipo apática, etc. Ela demorou. E os dois começaram, depois da saga, quando acabou, começaram a fazer muitos filmes alternativos, né? Muito lado B, aquela coisa toda. E o Robert, principalmente, com ele foi um processo um pouco mais rápido para ele sair desse rótulo. Ele ganhou prêmios, ele, né, começou a ter um renome assim um pouco maior. Ele fez filmes muito interessantes, do Christopher Nolan, do Robert Eggers, filmes muito bons, até que chegou agora em um dos melhores filmes de 2022, que foi o novo Batman. Um filme muito bom do Matt Reeves, que foi excelente. E a Kristen, no mesmo ano, né? Ano passado ela concorreu ao prêmio de melhor atriz principal em um filme, fazendo ninguém menos que a Princesa Diana, em Spencer. Então eles já tinham provado por A mais B que eles já tinham saído desse estereótipo, né, de Edward e Bella, já tinham superado isso. Mas acho que o grande público que ainda ficou... Acho que agora que está começando a enxergá-los com outros olhares, né? Eu acho até que, de cara, o público-alvo, né, que seria o adolescente, o pós-adolescente, aquela pessoa, gostou do filme. Sim. E isso fez com que deslanchasse um pouquinho, né, um pouco. Desse volume na sala de cinemas e tal, na exibição. Mas, quando a crítica começou a cair em cima e as pessoas começaram a ver que realmente fazia sentido o que estavam falando, aí já era, aí não tinha como. E pra fechar com aquele bebê tenebroso, aí fica difícil defender mesmo. Porque os efeitos não eram tão ruins, os efeitos, assim. A força, era pra ser pior, né? Era pra ser pior. A questão da força, da velocidade, as transformações... Não posso defender, não tem como. Mas... Não, a transformação da Bella foi ótima. Não, dos lobos. Os lobos eram bem estranhos. Tinha que ser no pulo mesmo, no susto, né? Sim. Porque se desse detalhes, realmente. Mas aquele bebê no final, realmente, não tem como defender. Mas pense que podia ser pior. Você coloca aí no Google, gente. Bebê, Crepúsculo, Renesmee... E bota em imagens. Você vai ver a bebê que foi pro filme e a bebê que não foi pro filme. Aí, gente, é aquilo mesmo que você vai encontrar.
Se fosse hoje em dia, isso seria melhor, né? Porque mudaram o Sonic, mudaram Sim. a Mulher Hulk. Se que tivessem vazado antes, né? Isso, se tivesse vazado, passado um trailerzinho, alguma coisa antes, só pra mostrar, eu acho que a opinião talvez conseguiriam melhorar ainda alguma coisa. E essa troca, ela já foi feita porque o elenco e a produção ali na hora gravando, eles gravaram cenas com a boneca, né? Eles gravaram cenas com a boneca e eles viram, gente, não dá, não tem condições. E aí eles trocaram. Inclusive, agora falando sobre isso, acho que não parece, mas me lembrou um filme que vai estrear agora em janeiro, se não me engano, chamado Megan, que é uma boneca, tipo boneca assassina, que tem uma inteligência artificial, que ela se volta, né, contra as pessoas que fazem bullying contra a menina, que é a dona dela. Tipo o Chuck, ao contrário. E a boneca original da Renesmee, que ia ser a menina, ela me lembra muito a Megan. Tem uma cara meio bizarra, assim, não sei. A Megan é a Renesmee um pouco... A primeira Renesmee um pouco mais crescida. Que, inclusive, num dos próximos vídeos a gente vai falar sobre Megan, que é uma das grandes apostas para esse ano, assim, do terror. É um terror meio comédia, meio sátira, meio pastelão, meio tudo isso, que promete. Tem sido muito bem falado, inclusive. Eu achei super interessante, inclusive. Vamos pro próximo? Vamos. Já? Agora, gente, aí sim, daqui pra frente é ladeira abaixo, meu Deus. Não tem como defender. Desculpe quem gosta. Vamos lá, então, falar de 50 Tons de Cinza. Me fale quais são os seus gostos. Ai, a história já é complicada, né? É inaceitável, né? Já começa pela complicação. Não dá. Mas assim, eu não sei se eu já te falei, porque 50 Tons de Cinza eu vi com um olhar diferente. Desculpa, gente. Eu vi com um olhar de que ele era dominador. Sim. Né? No sadomasoquismo lá, Sim. ele era dominador. E esse é o menor dos problemas, tá, gente? E ela seria a dominada. Sim. Né? Não sei o termo que se usa. Sub, né? Eu acho que é. Submissa, isso. Submissa. Coloca aqui pra gente se não foi isso. Aí comenta no vídeo. Só que aí a história toda se desenvolve justamente pra ela dominar ele, porque ele faz tudo que ela pede depois, né? Ela consegue colocar ele na mão dela, comer na mão dela. Aí esse ponto eu achei interessante. É tipo aquela música da Kelly Key, né? Cachorrinho. Esse ponto eu achei interessante. E aí, você? Eu achei o filme muito ruim, é tudo ruim, muito ruim. Esse eu acho que eu li o livro antes. E a experiência foi tenebrosa. Meu Deus. Não deu pra mim. Foi muito ruim, gente. Como eu disse antes, né? Crepúsculo teve uma adaptação pro cinema ruim. Mas o livro é bom dentro daquele nicho, dentro daquele contexto, tá, na proposta que ele tinha. Agora, 50 Tons de Cinza é inaceitável em tudo, inclusive no livro. É mal escrito, é mal desenvolvido, é uma escrita pobre. E não é questão foi mal traduzido. Não, gente. Não tem tradução que justifique aquilo ali. Ele foi mal escrito e assim, não tem como você traduzir bem algo que foi escrito ruim. Sorry. E aí quando traz isso pra tela, ele até tem uma fotografia interessante, uma coisa meio acinzentada, um filtro meio azul, meio sei lá o que. Tem essa proposta. Só que assim, gente, vai pra terapia, né? Por favor, não precisa. É tenebroso. É tenebroso. Eu não consegui terminar o primeiro livro e, obviamente, não li os próximos. Os 50 tons mais escuros e 50 tons de liberdade. Tem gente que leu, que assistiu, que reassiste, Que gostou. que gosta e que gostaria de ter um Christian Grey. É Christian, né? Gostaria de ter um Christian Grey para si. Enfim, o que a gente não faz por um iPhone, não é mesmo?
Eu acho que quando a próprio Anastácia. mundo cinematográfico produz um filme pra debochar do outro, Ai, já é porque não rolou mesmo. Já deu. Entendeu? sim. Já é realmente. É o próprio mundo cinematográfico falando, tá ruim. Vocês Uhum. precisavam melhorar. E ele também ganhou, acho que os três, se não me engano, ganhou Framboesa de Ouro. E os prêmios positivos vieram do público e da crítica ganhou as framboesas e as críticas negativas, etc. Do 50 Tons de Cinza, ele ganhou 50 Tons de Preto, né? Com um daqueles irmãos Wayans. Eu não vou lembrar o nome deles. É o que fez As Branquelas, Sim. que o outro irmão é o que faz a Eu e a Patroa e as Crianças, é tudo irmão. E ele fez, né, os 50 Tons de Cinza, os 50 Tons mais escuros. E o Crepúsculo ganhou também uma sátira, né? Que eu não vou lembrar o nome porque eu não assisti. É verdade. Ganhou, verdade. Mas assim, aí foi pra ser tosco, pra ser pastelão, assim, um negócio assim que eu não vi, obviamente. É. Nem os 50 Tons de Cinza eu também não Foi vi. deboche puro. Puro deboche, satirizando as cenas mesmo, os diálogos. É bizarro. Outro filme que não tá na lista e que ganhou uma sátira, um deboche, foi Pânico, né? Todo mundo em Muitos, não só um, vários, né? vários. As continuações também teve, né? Sim. É o Todo Mundo em Pânico, né? Pois é. Mas. O nome da sátira. Vampire Sucks. É? Ah, tá. Nem lembrava do nome. Eu também. Mas enfim. Eu falei, que é isso? Por falar nisso, o que é isso? Vocês perceberam que a gente tá de estúdio novo, Sim. né? Ó, como é que estamos? Estamos chiques, bem. Então, para os próximos vídeos, não vamos prometer muito, mas vai ter alguma coisa que faça sentido aqui atrás. Vai ser mais interativo e tal. Vai aparecer seus comentários, olha. Tá louco. Futuramente, por que não? A gente pode Né? responder comentários. Seus comentários apareçam aqui. Para isso, de novo, se inscreva no nosso canal. Isso aí. Ativa o sininho, faz todo o esquema. Siga a gente nas redes sociais, que a gente posta crítica lá no Instagram. A gente avisa quando tem vídeo novo. E aí a gente quer pedir desculpas, inclusive, pelo nosso sumiço. A gente teve alguns meses de recesso, porque a gente estava num período muito conturbado das nossas vidas pessoais, com nossos outros projetos. Aí agora virou o ano novo, governo novo, vida nova. A gente conseguiu realinhar tudo. Estamos de volta aí com tudo, preparando muito conteúdo bacana para vocês, servindo sempre para servir melhor, né? Ou servindo melhor para servir sempre. Eu não lembro. Melhor para servir sempre. Melhor para servir sempre. E é isso, gente. E aproveitando, né? Feliz 2023. Se você tá assistindo isso do futuro, feliz ano, boas entradas pro ano que você estiver. E vamos seguir, né? Vamos seguir. Essa pausa foi interessante porque o próximo. Ai, não sei nem o que dizer. O próximo, eu ainda consegui defender 50 Tons de Cinza falando do fato dela defender, entre aspas, dela dominar o dominador, né? Mas nesse. O poder só feminino, tem, né? O poder feminino, né? Feminilidade, né? Vamos, ascensão meninas, da mulher mulheres. e tal, mas nesse é bola fora. Total. Nossa, total. Estamos falando de 365 dias. Muito dia. A gente podia aconselhar para os nossos, né, espectadores a assistir esse filme em 365 partes, bem pouquinho, assim, devagarinho, bem devagarinho. 1 minuto por ano. 1 minuto por ano. Seria perfeito. Ai, gente. E assim, eu acho que pode ter o quarto, né? Será? Tudo indica. Ai, meu Deus. Enfim, vamos lá. Vamos pegar. Enfim, vamos. Vamos descer essa ladeira. 365 dias, caso você ainda não tenha visto, você tenha tido essa sorte de não ter visto esse filme, a gente viu o terceiro juntos, né? Trata-se basicamente de um cara muito gostoso, que é o Michel Morrone, um italiano,
que é muito gostoso, ponto. E é isso. Pronto, fim do filme. E ele faz parte de uma máfia italiana, ou o máximo que eu não lembro agora, não interessa, não importa. E ele é muito rico, claro, né? Muito poderoso, tem o mundo às suas mãos. E ele sequestra. A gente pode falar isso no YouTube? Se não puder, a gente bota um pi. E ele sequestra uma outra menina que eu não me lembro agora o nome, acho que é Paula, alguma coisa, uma polonesa, com a proposta de: eu estou te sequestrando e você vai ficar 365 dias comigo, e se no final desse tempo você não se apaixonar por mim, eu te solto. Gente, é isso. Essa é a premissa do filme. E é claro que ela se apaixona. Enquanto que em 50 Tons de Cinza a gente defende porque a mulher toma o poder, nesse A gente, não você, tem no nada. caso. Eu não defendo nada. Nesse não tem como defender. Não dá. Não porque dá. ela realmente se apaixona. Ela se apaixona. Bola fora total. Né? Não... Ai. Enfim, ela E se as apaixona. continuações? É tudo igual, gente. Assim, Tudo igual. nesse Não primeiro mudou nada. filme tem o quê? 15 minutos, 20 minutos, e depois é só preço. É só isso e vambora. O filme inteiro. Uma coisa que você tem que dizer. As cenas são bem filmadas. Defina bem filmado. Porque se é pra não mostrar nada, ele conseguiu. Ah, sim, claro. Mas ficou sensual. Ou seja, se você não gosta de filme pornô, É uma boa. pode falar pornô? É um Eu soft. acho que não É um soft porn, não sei. Pois é. Não sei se é soft, acho que nem é soft. Eu não sei também. Só não é explícito, gente. É. Não tem nada explícito, não mostra nada. Perdão, Deus. Mas se mostrasse, eu acho que teria alguma utilidade. Porque, tipo, pelo menos mostrou um negócio. Pelo menos, né, a gente viu, apreciou ali o negócio. Mas não tem. Ou seja, uma perda de tempo. Uma pataquada sem tamanho. Um beijo, Isabela Boscov. É muito sem Ai, noção. é inaceitável. E aí, gente, esse é o primeiro, tá? Estamos falando do primeiro filme. Ele teve continuação. Não uma, mas duas. Até agora. Em janeiro de 2023, temos 2 continuações. E assim, é cada um pior que o outro. Que o texto, o roteiro, nossa, é muito podre. As conversas, assim, de quinta série, umas piadas nada a ver. Esse Michelle Morrone, que é o protagonista, ele, como eu disse, ele é gostoso. Isso é um fato. E é apenas isso. E isso é bom a gente frisar, porque ele tentando ser sexy. Gente, pra quê? Não dá. E aí no segundo e no terceiro filme aparece um outro lá coadjuvante que pretende ser um mais interessante, que ele como ator entrega um pouquinho mais, tipo, né, supera um pouquinho, mas assim, no conjunto todo, não tinha que estar ali. E até que a gente chega no terceiro filme, que pra mim, assim, é a framboesa do bolo. Framboesa não é referente à framboesa de ouro. É a framboesa do bolo. Que, gente, olha, eu não sei, assim, como falar sobre isso. Sobre aquilo que a gente viu. Como disse, a gente assistiu junto. Conta pros nossos espectadores o que a quantidade de música. Como é que foi? Sim, como é que gente. foi assistir o filme? Como foi a escolha da trilha sonora desse filme? Eles gravaram um compilado de cenas aleatórias, todas uma bosta, todo um lixo. Botaram tudo, editaram, montaram o filme todo. Aí eles pegaram, botaram lá, digitaram na plataforma de áudio e botaram músicas pop de motel. E deixaram tocar. Gente, é isso. O filme é uma cena, solta o play numa música toda, inteira, cantada. Ao todo, 26 músicas no terceiro filme. Eu contei. Eu fui contando. 26 músicas. É uma música pra cada cena.
pra cada, né, para cada tomada ali. Ah, gente, é muito ruim, é muito bizarro. Em DVD você não consegue ouvir tanta música. É, gente, não, É difícil. me dá até um negócio. Fico seco. Mas aí a gente vai para o próximo. Vamos pro próximo já? Sim. Que é um dos meus filmes preferidos da vida toda. O primeiro, óbvio, né? Que ele não precisava ter continuado. Que ele sozinho já se bastava. Ele sozinho é uma obra-prima. De um diretor maravilhoso. Com um elenco maravilhoso. Que se marcou uma geração, marcou um estilo. Marcou muito, sabe? Gerações e gerações. Estamos falando de Alfred Hitchcock, Psicose. Maravilhoso. Você sabia que tem continuações desse filme? Não sabia? Eu não sabia. Eu não assisti, confesso pra vocês. Pois agora que eu você não está assisti. sabendo. Não só uma, como 4 continuações. Jesus. É. Ia falar pra você que eu perdi essas 4, mas Que bom. eu acho que não, né? Que bom que você perdeu. Entre continuações e remakes, e aí é muito importante a gente dizer que Alfred Hitchcock só participou da primeira, né? Óbvio. Mas o Anthony Perkins, que é o que faz o Norman Bates, ele volta pra... Acho que ele só não participa de uma das continuações. Em um dos filmes, ele participa como diretor. Alguns filmes têm até um roteiro interessante, porque no final do primeiro filme... Não vou dar spoiler, né? Será que é spoiler, Não gente? Um filme é. dos anos 60? Não é spoiler. Não, né? Não Então, pode ser configurado como não spoiler. pode, não dá. Se você não assistiu Psicose, pelo Eu amor de sinto Deus. muito. Então vai um spoiler. Não é muito, né? Enfim, ele não morre. Ele vai preso para um hospital psiquiátrico, ele fica lá um tempo, uns anos. Passa-se um tempo, ele sai desse hospital psiquiátrico e a história desenrola. É interessante, é uma premissa interessante. Tipo, olha, vou ver. Só que é ruim. É mal dirigido, é mal roteirizado, é mal tudo. E aí a gente chega em uma versão de 1990, se eu não me engano, que eles fizeram um remake com a Julianne Moore. Sim, a Julianne Moore. E eles fizeram uma regravação. Literalmente. Não é nem um remake, que um remake você adapta algumas coisas. Eles fizeram uma regravação cena por cena do filme original inteiro. Gente, é bizarro. Aí, tipo, pra quê? Sabe? Porque você querer atualizar, você repaginar, recalchutar uma franquia, você botar para os dias atuais, ok. Mas não, eles refilmaram tudo. Tudo. Como se fosse uma homenagem. Só que aquilo foi uma ofensa ao Hitchcock. Porque o ator é ruim. É tudo ruim, é tudo muito ruim. Aí fica difícil. Eu acho que de todas as continuações que fizeram, a única que se salva, assim, tipo, nem se compara, é o Bates Motel. Que é a série excelente. Que eu acho que não tá em nenhuma plataforma de streaming mais. Que é com um Freddie Highmore, que é o que depois ele fez o The Good Doctor, e com a Vera Farmiga, da Invocação do Mal, a órfã. Ela é a Norma Bates, ele é o Norman Bates, e a série conta os acontecimentos antes do filme. É maravilhosa, eu gosto muito do Freddie Highmore. Ele é incrível. E da Vera também, ela é maravilhosa. Então a série é muito boa. Mas agora, a série realmente é incrível. todos os filmes não tem como defender. Bom, antes da gente chegar, né, no último filme da nossa lista, que também é um dos meus filmes preferidos, o primeiro, vale lembrar, o que o pessoal tem que fazer? Se inscrever no canal, já deixar o seu like. Se você ficou até aqui, você tem que deixar o seu like. Deixe o seu like, se inscreve no canal e já compartilha. Para as pessoas que você gosta, que você não gosta, para sentir ódio junto com a gente. Sim. Tá bom? Vamos compartilhar esse ódio aí juntos. Isso aí. Mudamos a iluminação para falar do último filme. Conta aqui pra gente qual desses filmes você mais odeia
E se você, mesmo secretamente, tipo aquele Guilty Pleasure, se você gosta de algum desses filmes aqui e por quê, justifique sua resposta. E aguarde a gente aí, porque agora a gente não vai mais parar. Vamos continuar aí produzindo vários conteúdos bacanas pra vocês e a gente se vê na semana que vem. E agora a gente mudou o clima pra falar do próximo filme, que é Um clássico do terror. o melhor de todos os tempos. Qual? O Exorcista. Isso aí. A pausa dramática, né? Mas então, gente, assim como Psicose, Exorcista, o primeiro é uma obra-prima. Não só do terror, mas do cinema. Dos anos 70, né? E desde então, diversos, dezenas, talvez centenas de filmes se inspiram, copiam, assim, na cara dura, né? De referência, assim, na cara dura mesmo, de que se referencia e de que se inspira em O Exorcista, o original. Mas, como a gente disse lá no início, muitos filmes, a maior motivação para ter uma continuação não é se a história é interessante ou se ficou faltando contar alguma coisa. É se teve uma boa bilheteria. No caso de O Exorcista, teve, inclusive ganhou o Oscar de melhor filme. O que, primeiro, é muito difícil por ser um filme de terror, né? Verdade. Ele estava lá no Oscar, concorreu aquilo tudo, o que é muito difícil acontecer, então isso já foi o suficiente para que tivesse uma continuação. Mas a Linda Blair, que era a menininha lá, né, que fica lá possuída, ela voltou, ela ficou muito em alta e já começa por aí porque ela ficou muito estrelinha. Ela não queria se maquiar como no primeiro filme, porque ela já era mais adolescente, mais formadinha, digamos. Então já tava com seio, já tava com corpão, aquela coisa toda, já era uma superstar. Então ela não queria ficar feia, né, endemoniada lá, possuída. Então o que eles faziam? Nas cenas em que ela estava totalmente possuída, né, aquela coisa toda, eles colocaram uma dublê. Gente, enfim. Que no primeiro filme, a gente sabendo depois do making of, de como foi montado, foi o mais interessante. Os efeitos especiais que não eram efeitos especiais, eram mecânicos, né? Efeitos práticos, né? Isso. Que chama hoje. Foi muito incrível, muito melhor. Foi uma coisa muito interessante. Que no segundo filme foi cortado porque é horrível. A estrela não queria gravar. Ela não queria. A mãe dela não se submeteu a isso, né? Muito sabiamente. Ela não quis colocar o nome dela numa pataquada dessa. Não quis a mãe dela no filme. A mãe dela do filme, a atriz. Ela não quis participar e certíssima. Então só ela participou e aí entrou uma psicóloga, uma psiquiatra, sei lá, tipo a babá dela e se fica girando nisso. É muito ruim. Isso segundo o filme. Aí teve esse é o Herege, né? O Exorcista, o Herege. E depois teve o Exorcista 3. E, gente, olha, é muito ruim. Recentemente teve a série, né? E a série é ok, não é uma das minhas preferidas. Ela foi muito elogiada. Na verdade, acho que dividiu muitas opiniões, né? Teve muita gente que gostou, que achou bem produzida, atual, uma homenagem muito boa. Mas teve gente que detestou. Voltando nos filmes, teve um filme que eu não vou lembrar qual foi, se foi o terceiro ou se foi o quarto, que chega num... Eu tava até me interessando pelo filme, tava até vendo o filme, mas o filme de terror pra mim tem que ser terror. Se eu achar graça, já perdeu a graça. Já não é terror. Aí já não gosto. E aí tem um certo momento do filme que lá ela endemoniada pula na parede e começa a andar de costas igual uma aranha. Não deu pra mim. Se eu não me engano, é no terceiro filme que eles vão fazer... Não lembro agora. Ela vai fazendo uma expedição lá na caverna, né? Na caverna, no Afeganistão, se não me engano, no Egito. Nem me lembro mais agora onde era. E ela, exatamente, ela se pendura assim de cabeça para baixo numa gruta, no lugar onde eles estão, para poder... Ela vai atacar a pessoa que tá ali embaixo. E aí, ela estar pendurada é o de menos.
Porque no primeiro filme, a menina anda de cabeça pra baixo, descendo a escada. Uhum. Isso é o de menos. Tipo, ela estar pendurada. Mas o fio que tá agarrando ela aparece. Tipo, é visível, notório aparecer. Como, por exemplo, no Crepúsculo, que foi um dos filmes aqui dessa lista. No primeiro filme, quando o Edward vai carregar a Bella nas costas e subindo pelas árvores, tem um erro ali bizarro, que dá pra ver o cabo puxando aqui a camisa dele, que a camisa tá assim, tipo, esticada. Não sei se vai dar pra mostrar na câmera. Acho que não mostra, né? Mas fica aqui assim, ó. Dá pra ver totalmente que ele está sendo puxado. No caso desse Exorcista, mostra o cabo de aço sendo puxado, mas pior que isso. O Exorcista, no primeiro filme, o primeiro, ele concorreu ao Oscar de melhor maquiagem. Era maquiagem, não era efeito. Sabe, ela ficava horas ali sendo maquiada pra fazer as feridas. E nessa mesma cena em que mostra isso, tem um close na cara dela. E aqui dá pra ver totalmente a maquiagem marcada no rosto dela e aqui a pele de verdade. Então, assim, são erros que não precisa, gente. Claro que, assim, tem filmes que tem um orçamento muito baixo, que a gente sabe que, né, enfim, são de produtoras mais independentes, com um nome, assim, que ninguém nunca viu, com um elenco que ninguém se importa. Não que alguém se importe com o elenco desse filme, com o roteiro desse filme. Muita gente nem sabe que existia. Mas, gente, é o Exorcista. É o nome, o Exorcista. Isso carrega um peso muito grande. Eu lembrei, esse é o filme que tem 2 iguais. Que na época teve o Exorcista, Verdade. o início, o Exorcista, um prólogo do Exorcista. Algo assim. Esse, se eu não me engano, é o Exorcista, o início. O início, isso mesmo. Que basicamente são 2 roteiros. Era um roteiro igual, curiosidade de bastidores. Era um roteiro só que eles queriam fazer como o início, né? Ia ser um filme só. Só que os produtores, os diretores, o povo lá todo brigou e eles dividiram. Então, um filme ficou com uma produtora, o outro filme ficou com outra produtora, com outra direção, com outro tudo. Então, eles fizeram 2 filmes que metade dele é igual, basicamente igual de roteiro, e depois se divide. Algum dos 2 é bom? Eu diria que o Exorcista, o início, que é esse, ainda é melhor do que o prólogo. Um prólogo de... Não, prólogo não, uma prequela de Exorcista. A tradução em português fica uma prequela de Exorcista, que é basicamente para contar a origem do Pazuzu, que é o demônio que invade lá o corpo da Regan. Agora, uma boa notícia, talvez, não sei. O David Gordon Green, que é o diretor de um filme desse ano, que inclusive é um dos melhores filmes do ano, na minha opinião, que é o Não, Não Olhe, ele vai fazer... Não, desculpa, gente, apaga. Eu tô confundindo. Não é esse o filme, não. Halloween, ó, eu tô confundindo Halloween com... Enfim. Halloween tem alguns que eu gosto. Não é. Pode? E aí agora falando de coisas boas, talvez, agora em 2023, se eu não me engano, no máximo 2024, vai sair um novo filme do Exorcista, que ele vai ignorar, graças ao bom Deus, esses filmes que tiveram depois do primeiro. Ele vai pegar a referência como se fosse a continuação do primeiro, né? Ignorando que eu vi esses outros. A Linda Blair, até agora, janeiro de 2023, não vai participar, ela não foi nem convidada. Mas a Ellen Burstyn, que fazia a mãe dela, né? A atriz Ellen Burstyn, que é maravilhosa, incrível, ela já aceitou participar. Então, assim, se ela não participou do segundo, mas vai participar desse... Tem uma esperança. Tem a esperança de ser bom. E a direção vai ser do David Gordon Green, que foi o responsável por essa última trilogia do Halloween. O último, o Halloween Ends, ele foi ruim. Mas o primeiro, né, o Halloween de 2018 e o Halloween Kills passa. O Halloween de 2018, ele é bom. Então, assim, acho que pode ser bom. Acho que vai dar bom. A história não vai girar em torno
totalmente da Ellen Burstyn, agora eu esqueci o nome da personagem, mas da mãe da Regan. Até então ela não vai aparecer, mas ela vai ajudar o pai de um menino que está possuído pelo Pazuzu, que é o mesmo demônio que possuía a Regan lá no primeiro filme. Então ela vai fazer essa participação, essa ajuda. Então acho que há uma esperança aí, um fio de esperança. Interessante. E é isso aí. Você gostou das continuações de Exorcista? Viu alguma? Você também é aquele que não gosta. Eu não gosto quando fica engraçado. O terror tem que ser terror. Que tem alguns que também... Chuck é um que eu gostei até tal ponto. Depois ficou engraçado. Eu acho que depende. Não sei, acho que Você depende. assiste mesmo que fique engraçado? Depende do filme. Alguns filmes, acho que mesmo quando tem essa sátira, essa brincadeira com a morte ali, eu acho que em alguns momentos passa. Por exemplo, esse último... eu não vou lembrar. Não, corta, porque eu não vou lembrar o nome do filme. Em alguns momentos eu acho que vale a pena, que não me incomoda. Quando mistura um pouco de humor com um terror ali, eu acho que ok. Tipo, Massacre da Serra Elétrica, o próprio Halloween, Jason, etc. É um terror, assim, bem slasher. Eu acho que o slasher tem muito disso. De quando, né, tem tripas e sangue, tudo voando. Eu acho que, de certa forma, isso tem um pouco de comédia. Porque é bem bizarro, né? É verdade. Então acho que brinca um pouco ali com a comédia. Então não me incomoda muito, não. Por exemplo... Tem alguns desses que você citou, eu até passo a torcer. Mata mesmo. Mata. Ainda mais quando tem adolescente. Não dá. Esses jovens insuportáveis. Detesto jovens. Mas, por exemplo... Não, mas a gente te ama. Pode deixar o seu like. Mas deixa seu like. Mande para um jovem. Mande esse vídeo para um jovem. Mas, por exemplo, esse novo que a gente comentou no início da Megan, que vai ser uma inteligência artificial, né, que se propõe ser a versão feminina do Chuck, né, uma adaptação melhorada da Annabelle, por exemplo, tem um pouco de comédia. Eu gostei que sai do espiritual e vai pra meio Black Mirror, né? Pra ciência, né? Vai pro científico. Sim. Então, tipo, o último filme que teve do Chuck foi assim. Eu acho que a série também é um pouco assim. O Brinquedo Assassino, né? O último que teve. A série é boa. A série é boa, sim. E o último filme que também brinca com um pouco de ser uma inteligência artificial, de ele não ter muito esse filtro de humanidade, de ironia, de sarcasmo. Então, acho que brinca um pouco com o humor de uma maneira ok, né? Mas acho que depende um pouco dos filmes. Sim, a questão do achar graça é achar graça do filme, não de detalhes no filme, não na história em si. Né? Sim, porque, não. Pra mim, aquela pendurada lá na caverna realmente... Não, e o pior é que a proposta não era pra ser engraçado aquilo, né? Porque o efeito... É ridículo. Foi horrível, foi ruim ridículo. demais. O que me incomoda é quando algo fica ridículo. Pois é. Risível. Aí, realmente, não dá. Mas então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários se você odeia também alguns desses filmes. Se você gosta de algum deles. Faltaram muitos filmes pra gente falar, porque filme ruim não basta, não falta. Netflix tá aí pra isso, produzindo sem parar. Conta aqui nos comentários qual filme faltou pra gente fazer uma parte 2, 3, 4, ser uma série talvez fixa aqui no canal, porque filme ruim é o que não falta. Então é isso, gente. Um beijo, obrigado por ter assistido até aqui. Tchau.